Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Escola de Liderança 120 igual a 1. O nosso objetivo é encontrar unidade na diversidade. Você sabe, toda primeira segunda-feira do mês a gente lança um novo podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara maravilhoso, um amigo que eu já tenho há muito tempo, pastorzaço da Igreja Batista em Guaranhuns, Vila Velha. Pastor Manu, seja muito bem-vindo. Dá uma palavra aí para a rapaziada. Obrigado, Marquinhos. Tamo junto. Você é top. Tamo junto. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa seu like aí, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse link, eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que vai ser conversado aqui. Eu queria, para a gente começar, Manu, que você se apresentasse, né, falasse um pouco de quem é você, da sua igreja e tudo mais. Dá esse feedback para a galera aí. Bom, meu nome é Manu Mesa Barba, é meu nome mesmo, não é meu apelido. E sou pastor na Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, há mais de 6 anos lá, como pastor presidente. E também na denominação batista, hoje eu ocupo o cargo de presidente dos pastores batistas do Espírito Santo, da Ordem dos Pastores Batistas, que é os pastores da Convenção Batista Brasileira. Sim. Que não é a renovada, nem, né? Porque hoje tem várias convenções batistas, mas é a mais antiga, conhecida popularmente como tradicional. Sim. Então hoje eu, apesar de pouca idade, pouca experiência, né, decidiram me eleger e eu tenho o privilégio e a honra de presidir cerca de 900 pastores no estado do Espírito Santo. Uau. Então está sendo uma experiência muito boa. Estou aprendendo muito, amadurecendo muito, crescendo, aprendendo, apanhando. E está sendo muito bom. Então é isso. Né? Casado com a Ana Paula, sou pai do Manuzinho. Que já é um manuzão, né? Que me surpreendeu, que já está com 18 anos. 18 anos, 1,90 m, 100 quilos. Ô, Senhor, uns com tanto, outros com tão pouco. Já está na faculdade veterinária e Deus tem nos Maravilha. abençoado grandemente. Privilégio estar aqui mais uma vez. Pô, a honra é toda nossa. Muito bom te receber aqui sempre, né? Todas as vezes que você vem aqui, é muito bom te receber. Você também tem uns passatempos, você gosta, né? Jogar basquete, andar de skate. Eu gosto. Se amarra nessas coisas aí, né? Eu descobri que todo mundo precisa ter um hobby. Precisa ter alguma coisa que faz, que dá prazer e que não tem ligação com o que você faz para viver. Sim. Então, por exemplo, se o cara é motorista profissional, ele tem que ter um hobby que não envolve volante. Ele precisa fazer uma outra coisa. Então, como hoje eu vivo do ministério, para o ministério, então eu preciso de coisas que não envolvem igreja, que não envolvem pregação, aulas, palestras. Então, criança, o primeiro esporte que eu pratiquei de forma séria foi o basquete. Dos 9 até uns 16 anos eu joguei basquete, em times, treinando, competindo e tal. Durante um tempo eu até sonhei em ser jogador de basquete profissional, mas depois acabei indo para o skate e comecei a andar a partir dos 14. Durante um tempo eu fiquei skate, basquete, até que eu fiquei só no skate. Sim. E no skate eu consegui chegar à categoria profissional. Então eu vivi do skate. Em 99 eu fui para São Paulo com 17 anos e vivi do skate lá até 2002. E aí, por conta de algumas lesões e outras situações, eu acabei aposentando do skate e vim para Guarapari para trabalhar, para recomeçar a vida aos 22 anos, lesionado, machucado, não conseguia mais, né, competir, não conseguia manter o padrão do profissionalismo. Sim. Então decidi abandonar e aí fiquei muito tempo só trabalhando mesmo. Em Guarapari comprei uma prancha e fui surfar. Mas como as ondas são meio aleatórias, tem vez que dá onda, tem vez que não dá onda, então eu falei, eu vou procurar fazer alguma coisa que eu possa fazer sempre que eu puder. Sim. Então eu voltei a jogar o basquete, procurar, né, mas em Guarapari era muito fraco. E tentei voltar a andar de skate, mas também era muito fraco em Guarapari. Então acabei desanimando e fiquei por muito tempo sem ter nenhum hobby. E eu fui perdendo a minha saúde física, minha saúde mental, emocional,
Porque quando a gente fica muito focado, agarrado no trabalho, aquela coisa, aquilo vai consumindo a gente, vai desgastando e a gente não percebe que está ficando doente. Sim. Então chegou um ponto em que eu fiquei doente. Eu não sentia assim nada específico, mas eu percebia que eu não conseguia mais render, eu estava desgastado, né? E aí eu então, quando fui convidado para pastorear lá em Guaranhuns, em Vila Velha, mudei para lá. E aí sim, lá era mais fácil essa questão do esporte, tem mais opções. Então lá, andar de skate eu nunca consegui voltar de maneira efetiva. Eu ando uma vez no ano, num evento, quando se encontram uns amigos, os caras botam pilha, eu ando. Aí eles me dão skate, me dão peça, me dão tênis para me incentivar. Eu ando uma vez, guardo tudo e não pego mais. Mas o basquete eu consegui, graças a Deus. Em 2018 eu fiz uma bateria de exames e descobri que eu estava com as taxas do meu sangue, as taxas muito alteradas. Sim. Então tive que fazer uma dieta, tive que voltar à atividade física e aí encontrei no basquete, no time chama AVABS, Associação dos Veteranos Amigos, acho que é isso, Veteranos Amigos do Basquete do Espírito Santo. É uma associação onde a gente paga anuidade e essas anuidades sustentam o time. Então, tem uniforme, bolas, materiais, os juízes, então tem campeonatos internos, externos. E aí eu voltei em 2019, eu fiz uma dieta, voltei à atividade, dei uma emagrecida e voltei a jogar e disputei um campeonato de março a outubro, mais ou menos, de 2019 e nós fomos campeões, campeão capixaba, né? Na categoria veterano. Aí medalha, tal, aquela empolgação, uniforme com meu nome, aquela coisa, nossa, que massa! Voltei. E aí saí de férias em janeiro de 2020, voltei de férias animadão, vou voltar à atividade, vamos voltar para o basquete. Aí veio a pandemia, teve que parar tudo, então ficamos aí 1 ano e pouco sem jogar. Aí eu dei uma engordada de novo, mas agora já está voltando, o pessoal está vacinando, porque como é veterano, é todo mundo do grupo de risco, né? Então, vai mudar o nome da associação para a Associação dos Grupos de Risco. Né? Mas agora está voltando, e aí eu voltei, né, fazer uma dieta, e estou voltando à atividade, e já voltamos a jogar, e é isso. Hoje o meu hobby é o basquete, é segunda-feira de folga. Eu procuro não fazer nada envolvido com a igreja, a não ser que seja uma urgência muito grande, e procuro descansar, E foi bom, Marquinhos, você tocar nesse assunto, porque durante muito tempo, e o pessoal que está nos ouvindo, né, eu tenho certeza que Deus quer tratar isso com algumas pessoas, principalmente com líderes. Sim. Durante muito tempo, eu tive crise com o descanso. Eu sempre muito ativo, hiperativo e focado e tal, aquela coisa. Tem um amigo meu que fala, Manu, você encara o ministério como alto rendimento, que é a expressão no esporte, né, para alta performance. Quem vive do esporte, os caras, rapaz, fica tranquilo, vai devagar, ministério não é esporte, você não precisa ser um pastor de alta performance, vai tranquilo, vai devagar. Mas é da minha natureza, eu sou muito assim de vamos. E aí, a minha crise era, eu estava dormindo até um pouco mais tarde, eu estava ficando um dia inteiro sem fazer nada, e eu ficava em crise, eu falava, né? Cara, eu estou pecando. Parecia ser um erro descansar. Até que eu, estudando para pregar, eu me deparei com um texto de que o descanso era um mandamento. Olha, o sábado é santo ao Senhor. Então, na minha leitura, o sábado ali não é especificamente um dia. Naquele contexto era o dia também, mas o conceito do sábado é o Shabat. Aplicado ali, é o Shabat, que é o descanso. Então, assim, eu falei, cara, o descanso é um mandamento de Deus. O descanso não pode ser pecado, porque senão não seria um mandamento. Claro que eu não vou ficar ocioso, tendo compromisso e não fazendo para ficar à toa. Uma coisa é o descanso, outra coisa é o ócio. Então, vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiça é uma coisa, é pecado. Ócio também é pecado, porque com tanto potencial que Deus investiu em nós, a gente não produzir nada, é um pecado contra Deus. Mas o descanso é sagrado, é um mandamento de Deus.
E aí eu virei essa chave na minha cabeça e falei, cara, é isso, eu estou pecando por não estar descansando, eu estou quebrando a lei de Deus. Então, quer saber? Segunda-feira é o meu Shabá. Sim. Então, desligo o telefone, eu vou dormir até acordar, não vou usar despertador, não vou usar nada. Se eu quiser virar o dia dormindo, eu vou virar o dia dormindo, e na terça-feira eu acordo e volto à minha rotina e vamos embora, e eu vou fazer o que for, mas eu vou descansar para aumentar a minha longevidade. Que esse é o princípio do descanso. Sim. Então, no Egito, o povo não descansava, porque eles eram escravos. Então, quando eles saem para o deserto, Deus dá essa lei para discipliná-los. Olha, vocês precisam descansar. Vocês não estão mais no Egito, vocês não são mais escravos. Tudo bem vocês trabalharem duro durante 6 dias para o sustento de vocês, isso é digno. Mas no 7º, descansa. Isso. Descansa, porque senão vocês vão morrer antes da hora. E não vão conseguir atingir a promessa que eu tenho para vocês. Sim. É muito interessante você tocar nisso, porque eu exatamente ia destacar 2 pontos que você colocou na sua fala, foi hobby e férias, né? Por muito tempo se acreditou que pastor e líder não podia ter hobby nem férias, né? É igreja, 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 ministério, 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 ministério. E exatamente a gente tem esse perigo de cair nessa neura. É verdade. Cara, eu tô aqui, eu tô pecando, eu preciso fazer alguma coisa. Quem que eu posso visitar? Que mensagem que eu posso preparar? É desse jeito. E muitas vezes a gente coloca o pastor, né, a liderança, como o super-herói lá, o cara imbatível. E não, ele precisa desse momento, né? Sim. Até para a mente dele estar melhor. Ele precisa, pastor precisa tirar férias. Sim. A gente bate muito nessa tecla na nossa escola de líderes aqui. Cara, nós somos seres humanos. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, 3 coisas me vieram aqui à mente. Primeiro, o significado da palavra humildade. Segundo, uma história que eu vivi com meu filho em relação às férias. Eu estou mencionando para você me ajudar a lembrar, porque senão eu vou falando e depois eu esqueço. Se perde. Humildade, a história do meu filho com férias e a história de um pastor que precisava ser bem remunerado pela igreja e não estava sendo, e não estava conseguindo ter a qualidade de vida que ele precisava e merecia. Sim. Então, vamos lá, do início. Humildade é a capacidade de ser ou de se reconhecer como humus. A raiz da palavra humildade é humus. Humus é terra, é barro. Então, humildade é a capacidade de se reconhecer como barro, como pó. Sim. Cara, eu sou do pó da terra. E o pó é limitado, é frágil, é falho. Então, a verdadeira humildade que o povo às vezes confunde e confunde com pobreza, Sim. confunde com simplicidade, confunde com ignorância. Não, humildade, o cara pode estar dentro de uma Ferrari e humilde, Sim. porque dentro da Ferrari ele tem a consciência, cara, eu sou pó. Sim. Esse carro não me faz melhor do que ninguém. Eu sou pó, tanto quanto o cara que está ali me pedindo uma esmola. Sim. Todos nós somos pó. Muito bom. E se eu der mole, daqui a pouco quem vai estar pedindo esmola sou eu. Sim. Isso é humildade. Então, um líder cristão precisa ter humildade. Há diversas orientações disso no Novo Testamento. Então, inclusive em Efésios 4, Paulo fala, né? Vivam de maneira digna da vossa vocação, com toda humildade, mansidão, e aí ele vai dando uma série de características. Humildade é a primeira. Então, o líder cristão precisa ter a humildade de se olhar no espelho e falar, cara, eu sou pó, eu sou barro, eu sou limitado, eu preciso cuidar de mim, cuidar desse corpo, senão eu não vou ter a longevidade que eu preciso para fazer a obra de Deus. Sim. E quem me ensinou isso foi um pastor muito querido do Rio de Janeiro, o nome dele é Edmilson. Ele é da Assembleia de Deus, num lugarzinho chamado Itaoca. Tem Itaoca aqui perto de Cachoeiro, Itaoca, eles chamam de Itaoca Pedra, e Itaoca Praia, né, que é lá em Itapemirim. Mas é um lugarzinho ali perto, zona norte do Rio, perto de Inhaúma, no Complexo do Alemão, uma Assembleia de Deus que tem ali, e o pastor Edmilson, ele me ensinou isso. Quando eu compartilhei com ele, eu estava pregando lá na igreja dele, lá no Rio, e comentei com ele que as minhas taxas estavam altas, que minha saúde estava péssima e tal, e tal, e tal. Ele olhou no meu olho, ele tem idade para ser meu pai. E ele é um cara muito especial, muito especial. E ele olhou e falou assim, Manuzão, você precisa se cuidar, porque
Deus te deu um dom muito lindo, Deus te deu algo precioso, Deus quer te usar muito ainda. Se você não se cuidar, a gente vai perder você antes do tempo e vai ser uma perda muito grande para o reino. Sim. E aí eu arregalei o olho e falei, uau, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Então é como se ele dissesse assim, quanto mais você se cuidar, mais você vai viver e mais o reino vai ser abençoado através de você. Sim. E eu falei, caramba, como que o cara viu? Primeiro que eu não me senti naquela posição, como assim eu? Tem milhares de pessoas muito melhores do que eu. Mas aí eu percebi que Deus tem um plano com cada um e quer usar cada um. E se a gente ficar lutando para diminuir a nossa vida, fazendo o que é errado, a gente vai estar lutando contra o propósito de Deus. Isso. Então ele me ensinou isso. Inclusive ele começou a me elogiar e eu comecei a ficar muito sem graça. E ele começou ali, numa reunião de amigos, me honrar com palavras, porque tal, começou a elogiar, eu fui ficando sem graça. Para. E ele falou, não paro não. E você precisa aprender a ouvir e agradecer. Me agradece. Obrigado, Sim. Pastor Edmilson, pelas palavras. Vai, agradece. Até a capacidade de agradecer é humildade, Sim. mano. Então ele tinha me oferecido, vem para minha casa, dorme, come, faz isso, faz aquilo, e eu todo sem graça, não, obrigado. E ele falou, isso é um sinal de falta de humildade, cara. Uau. Quando você não se reconhece como pó, e você é alvo das minhas benécias para você, Sim. você está faltando humildade, cara. Quando você não quer receber uma coisa boa, é como se você estivesse me dizendo, eu não preciso, eu sou suficiente, eu sozinho me basto. Sim. Não, é porque eu não me sinto... merecedor disso. Aí ele falou, então, é aí que falta humildade. Você precisa também aprender a receber com gratidão. Sim. Isso demonstra a sua humildade. Eu falei, caramba, e aí eu estava lendo um livro e o autor do livro sugeriu trocar. A gente tem muito a cultura da desculpa. Então, por exemplo, nós marcamos um determinado horário e eu me atrasei. O que é que geralmente eu falo? Ô Marquinho, desculpa pelo atraso. Me desculpe pelo atraso. Sim. Me desculpa por isso, por aquilo. É a cultura da desculpa. E o autor do livro sugeria, troque a desculpa pela gratidão. Ao invés de eu dizer, Marquinho, desculpa pelo atraso, eu falo, Marquinho, obrigado por ter me esperado. Uau, que legal. Então, isso demonstra humildade. Sim. Poxa, cara, você me esperou, muito obrigado. Você não precisava, eu não cheguei no horário, mas você me esperou. Muito obrigado por ter me esperado. Interessante isso. Né? Então, essa questão da humildade, acho muito importante a gente pontuar. Sim. Cristãos, pastores, líderes, não são super-homens, não são quase Deus, não são quase anjos. Quarta pessoa da Trindade. São seres humanos, Sim. de carne e osso, falhos, fracos, limitados. E quanto maior a consciência disso, maior é a humildade. Sim. Depois a história que eu falei do meu filho com as férias. Eu sempre que saía de férias, para onde eu ia, o pessoal descobria que eu estava lá e me convidavam para pregar e eu pregava. E eu já colocava na mala das férias a roupinha da pregação. A roupinha de pregar. Vai rolar e está aqui. Sempre rolava. Até que um dia, em família, a gente reunido, final de ano, comendo lá, não sei se jantando ou almoçando, mas e aí, o que você vai querer de Natal? O que vai querer? O que você vai querer de presente? Não sei o que, tal. E aí o meu filho, o biológico, né, que é o Manuzinho, porque eu crio o Mateus, que é um filho do coração, Sim. que é mais velho do que o meu, e tem uma sobrinha que mora comigo também. Então eu acabo criando mais esses dois aí, mas o meu mesmo, biológico, o Manuzinho, o que vai querer de Natal? Aí ele falou assim, o que eu quero é que nas férias a gente não vá em igreja nenhuma. Meu Deus. O que eu quero de presente é que a gente passe férias. Caramba. Não vai à igreja, você não prega igreja nenhuma, a gente só vai passear. Aí eu tomei aquele baque, aí minha esposa só olhou, tipo assim, podia dormir sem essa, Sim. né? E aí eu passei desde então a só pregar autorizado por eles. Então assim, olha, está surgindo essa oportunidade. E aí se a minha esposa e o meu filho falar, não, a gente quer passear, aí eu recuso o convite e vou. Então teve, há uns 2 anos atrás, que eles me autorizaram. E aí a gente foi para o Rio, passamos lá 15 dias, e eu cumpri lá algumas agendas, mas todo dia, durante o dia, a gente estava livre. Então a gente passeou pelo Rio de Janeiro todo, à noite eu estava numa igreja pregando, e foi maravilhoso, e eles concordaram e viveram, e foi muito legal. Sim.
Então isso também é um ponto de atenção. Nós que somos vocacionados, para nós, quanto mais, melhor. Mas a gente às vezes tem família. Sim, sim. E a minha esposa não tem a mesma vocação que eu. Meu filho não tem a mesma vocação que eu. Sim. Então, o que para mim é um prazer, para eles pode ser um fardo. E a gente precisa se atentar para isso. Sim. E em último lugar, o que é mesmo que eu falei? Sobre a história que você aprendeu com o pastor. A humildade, meu filho, com o pastor. Que não era bem assalariado, né, como ele merecia. Isso, obrigado. Tá vendo? Por isso que eu tenho que falar antes, senão eu esqueço. O pastor estava conversando com os irmãos, ele começou o trabalho, uma igreja muito pequena, e ele ganhava muito pouco, mas de repente a igreja começou a crescer muito, aumentou muito o volume de trabalho, aumentou as entradas financeiras na igreja, mas a igreja não reajustou o salário dele, de forma que ele estava se desgastando muito e gastando dinheiro do próprio bolso, praticamente pagando para pastorear. Sim. Ele reuniu a liderança da igreja, expôs a situação, irmãos, por favor, revejam aí o meu sustento diante da nova realidade da igreja e tal e tal. E a reunião foi feita numa sala onde funcionava a escola bíblica dominical. Uma irmã da liderança pegou o giz, foi no quadro e escreveu fé, as letras F e E. Né? Pastor, o senhor está preocupado com dinheiro. Homem de Deus não tem que se preocupar com dinheiro, porque o homem de Deus vive pela fé. Aí o pastor não falou nada, a irmã sentou, ele levantou, pegou o giz e botou I-J-A-T-O, feijão. Pastor vive pela fé, irmão, mas nem só de pão, mas de pão também. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de pão também, não é que só da palavra de Deus, é de pão e da palavra. Sim. Nem só quer dizer, também é. Então, quem vai botar o feijão na minha mesa, irmã? Eu vivo pela fé, mas e minha esposa e meus filhos, né? Então, o pastor vive de fé, mas também vive de feijão. Muito bom. E aí os irmãos, né, entenderam a questão humana do pastor. Sim. Ele é um ser humano. Sim. Se todo ser humano busca ser bem remunerado para viver dignamente, por que não honrar o homem de Deus? Sim. E dar a ele uma vida digna e abundante que Jesus prometeu? Sim. Se ele está produzindo, se a comunidade está sendo abençoada a partir do ministério dele, é digno, né, que a comunidade possa honrá-lo também financeiramente para que ele tenha uma vida com qualidade. Muito interessante. Eu queria voltar na sua segunda história, né, da sua família, porque muitas vezes a gente tem a questão do pastor trocar a família pela igreja. Né? O cara mergulha tanto na igreja que ele esquece a família. Tem uma história, que eu não sei se é verídica ou não, de um filho de pastor que marcou um horário, um gabinete com o pai. Né? Eu acho que deve ser essas lendas. Eu conheço as duas. Eu conheço a lenda e conheço uma verídica. Sim, um pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, isso aconteceu de fato. Sim. Né? Nessa história aí que o filho marcou um gabinete e falou, poxa, você não tem tempo para mim. E infelizmente eu vejo essa troca. Né? Eu acredito que como líderes e pastores, nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? Eu lembro que você me contou da última vez que eu fui lá em Guaranhuns que antes de você aceitar o convite da igreja, você conversou com a sua família. Olha, se o meu filho não quiser ir, eu não vou. Mas como assim? O seu filho é minha família. Sim. É o meu primeiro ministério. Né? O meu sacerdócio é estabelecido dentro da minha casa. Exato. Antes de eu ser sacerdote numa igreja, numa comunidade, eu sou líder dentro do meu lar. E eu acho que isso é algo primordial para a gente trabalhar na mentalidade, né? da liderança e do pastorado. Eu vejo Ló, por exemplo, tentando sacrificar sua família para proteger o sagrado, né? Proteger os anjos lá e tal, e ele oferece as suas filhas, e aí os próprios anjos falam, não precisa. Então, eu acho que se custa a sua família, não é o que Deus tem para você. É verdade. Né? Eu queria que você desenvolvesse essa questão mesmo, tipo assim, para você, se você sempre teve essa visão no pastorado, ou se você construiu isso através de experiências e tudo mais. Eu tive, porque graças a Deus eu tive bons pastores. Sim. Eu fui bem mentoreado desde o início. Desde que eu comecei a me envolver com liderança de igreja, eu me cerquei de pastores experientes. E parece que eu tenho um imã, parece que eu tenho uma coisa assim. Eu tenho, claro, amigos da minha idade, tenho pastores muito próximos,
mas eu tenho assim um verdadeiro encantamento, uma admiração. Assim, o cara fala comigo que tem mais de 30 anos de ministério pastoral, imediatamente eu viro fã dele. Para ouvir. Eu viro fã, assim. Cara, eu tenho que aprender com esse cara. Sim. Porque eu não tenho nem 10 e eu já sei o que eu passei. Sim. Como é que o cara tem mais de 30? Eu tenho, por exemplo, lá na igreja, o privilégio, e eu não tenho coragem de chamá-lo de ovelha. Sim. Não tenho coragem, eu só chamo ele de meu pastor. Ele é meu pastor, membro da igreja que eu sou presidente. Sim. Mas ele não tem como ele ser minha ovelha, porque ele tem 56 anos de ministério pastoral. Pastor Ximenes, Osmar Ximenes, um cara que foi pastor de grandes igrejas no Rio de Janeiro, foi auxiliar do Fanini. Fanini era o Billy Graham do Brasil. Sim. Na época. Então, assim, o maior nome dos batistas, até hoje, eu acho que na história dos batistas brasileiros, não tem alguém que teve mais relevância entre os batistas brasileiros do que o pastor Nilson do Amaral Fanini. Sim. Foi pastor da PIB de Vitória e depois da PIB de Niterói durante muitos anos. E o pastor Ximenes foi tirado de uma igreja grande na Baixada Fluminense para se auxiliar do Fanini em Niterói, porque o Fanini começou a rodar muito, ficou muito conhecido e precisava de alguém para segurar a igreja na ausência dele. E esse alguém era o pastor Osmar Ximenes. Esse cara aposenta, muda para Vila Velha, faz uma visita lá em Guaranhuns e decide ser membro da nossa igreja. E eu ouvi esse cara pregando em Volta Redonda quando eu era adolescente, novo convertido. Sim. E ele foi pastor em Volta Redonda, Barra Mansa, Baixada Fluminense e também lá em Niterói. Veio para o Espírito Santo, aposentado, assumiu uma igreja que estava morta em Guarapari, revitalizou a igreja, bombou a igreja, passou por um pastor que foi meu seminarista, tive grande privilégio de dar esse seminarista para ele de bandeja quando eu fui para Vila Velha. E aí eu indiquei para congregar com ele, e ele ajudou o menino ajudou ele, fez o concílio, foi consagrado e ele passou o ministério para esse, que é o Franco, pastor Sim. Franco, que foi meu aluno, meu seminarista. E aí ele hoje congrega lá com a gente. Então, assim, eu me cerco desses caras. Sim. Vira e mexe eu saía, ou quando eu morava em Guarapari, ou quando eu já estava em Vila Velha, segunda-feira eu ligava para ele, pastorzão, tá em casa? Tô. Eu chegava, café da manhã, almoço, café da tarde, eu já chegava e ele fazia lá um suco de acerola, ele sempre tem muita polpa no congelador, e eu ficava às vezes a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, só ouvindo as histórias dele, ouvindo. Então eu sempre gostei muito de ouvir os mais velhos, os mais experientes. Então, isso me ajuda demais no ministério. Apesar de eu ser muito novo e muito inexperiente, eu acho que o pouco que eu acertei, eu devo a essa mentoria Sim. dos mais experientes que eu sempre ouço. Então, eu tenho esse costume. Entre os pastores batistas brasileiros, a gente tem o costume de fazer cafés de relacionamento. Então, a gente se organiza... a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil se organiza em sessões, que geralmente são os estados. Eu sou o presidente do estado do Espírito Santo. E cada sessão se organiza nas subseções. É mais ou menos parecido com a OAB. Sim. Então, subseções são as regiões. Então, cada região promove as suas atividades para a integração dos pastores. Geralmente, café da manhã, às vezes almoço, às vezes café da tarde. Então, assim... em Vila Velha, a gente tem um café toda quarta-feira de manhã e vai rodando as igrejas. A igreja recebe, dá o café, o pastor anfitrião recebe ali Sim. e vai lá os pastores, tomam um café, bate um papo, ora junto, ouve uma palavra e tal. Um momento de integração, comunhão, amizade, troca, relacionamento. Eu tenho o costume, eu faço o seguinte, quando eu vou num café cujo pastor anfitrião eu não conheço, eu nunca conversei e tal, eu fico até o final do café, e geralmente o pastor que recebe o café na igreja dele, ele separa a manhã inteira Sim. da agenda dele por conta do café. Então ele geralmente não marca visita, atendimento, nem nada, ele fica a manhã inteira à disposição do café. O que eu faço? Eu deixo todo mundo ir embora, quando começa a ficar aqueles gatinhos pingados assim do final... Eu chego no pastor da igreja e falo, pastor, eu estava precisando conversar com o senhor pode me receber no seu gabinete agora para a gente conversar um pouco? Geralmente eles não têm nada para fazer até o almoço, às vezes termina 9h30, 10 horas, 10h30. Sim. Claro, vem cá, e aí ele me leva para o gabinete.
mas diz aí o que está pegando e tal. Às vezes eles acham que é problema, que eu quero desabafar. E aí eu falo assim, não, eu só queria conhecer a sua história. Como que o senhor se converteu, como que Deus te chamou, por quais igrejas você passou, quais foram os seus maiores desafios, quando você acertou, quando você errou e tal. Na medida que ele vai contando a história, eu vou fazendo outras perguntas que vão surgindo e eu fico ali até meio-dia conversando com esse cara, ouvindo e aprendendo com a história dele. Nasce ali um relacionamento, uma amizade, eu troco os contatos e valeu, obrigado, Deus abençoe, e oro com ele e vou embora. Já fiz isso com mais de 100 pastores. Então eu vou sempre aprendendo, sempre. Então, quando você me pergunta como que você conseguiu, como que você lida com essa questão, é porque eu tenho esse estilo de procurar aprender, ouvir e me relacionar. Eu acho que isso me fez muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu fui sendo orientado ao longo do tempo. Então eu sempre tive essa ideia de que a família vem antes da igreja. Então é Deus. O dia que a minha família me mandar escolher, olha, você tem que escolher entre Jesus e nós. Então sinto muito, Jesus. Agora, enquanto a minha família não pedir para eu escolher entre eles e Jesus, eu vou fechar com eles. Então, entre a minha família e a igreja, eu fecho com a minha família. Inclusive, quando eu te contei essa história, uma pessoa, na época o Manuzinho tinha 12 anos, e uma pessoa ousou, teve a ousadia de me perguntar, mas pastor, quando eu disse, eu não vou dar a minha resposta para a igreja. Eu preciso ouvir minha esposa e meu filho. Eu não vou assinar o convite sozinho. Eu vou, ou vai a família ou não vou. E uma pessoa ousou me perguntar, mas o senhor vai definir uma decisão ministerial na decisão de um menino de 12 anos? Tipo assim, um menino de 12 anos não tem condição de tomar uma decisão por você. E aí eu sinto muito por ter dado essa resposta. Hoje talvez eu não daria. Eu estou um pouco mais maduro, estou mais tranquilo. Mas na época, no ímpeto, eu respondi imediatamente para aquela irmã. Eu disse, minha irmã, igreja tem um monte, mas filho eu só tenho um. Então sim, eu vou basear a minha resposta na vida de um menino de 12 anos, porque ele é o único filho que eu tenho. Eu posso perder qualquer igreja, mas esse menino eu não posso perder. Então, assim, foi uma resposta pesada, talvez hoje eu falaria de uma forma diferente, eu não falaria. Eu estou mais polido, estou mais... mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Talvez eu não disse a verdade de uma maneira muito agradável, eu reconheço. Mas o conteúdo do que eu falei... permanece como verdadeiro. É o conteúdo correto e saudável. A gente precisa priorizar a nossa família. A sua fala foi muito importante na questão da mentoria, eu, como um pastor jovem, um pastor de jovens, eu vejo surgindo uma ideia de que eu não preciso do conselho de quem veio antes de mim, porque quem veio antes de mim não sabe fazer igreja como eu faço. Infelizmente, eu vejo muitos com esse pensamento. E assim, eu não sei de onde surgiu a ideia de que há uma separação de gerações entre a igreja, que uma geração tem que acabar para a outra poder assumir. Eu acredito que quando a gente fala de igreja, eu acho que é um movimento como lá o de Joel, que os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então está todo mundo incluído no bolo. Então eu posso aprender com quem veio antes de mim, porque essas pessoas não só vieram antes de mim, mas elas plantaram algo que eu estou colhendo. E eu acredito que quando Deus dá o mandamento de honrar pai e mãe, Ele dá o mandamento de honrar a geração dos pais e mães, sabe? A geração que veio antes de você. Honra quem estava lá no Egito trabalhando, e honra quem esteve lá e enfrentou as 10 pragas lá, para você estar hoje caminhando para a terra prometida, sabe? Honra quem plantou onde você está colhendo. Muitos irmãos, vamos falar no meu contexto de Assembleia de Deus, mas a irmã usa saia e corre, ou o pastor só usa terno, mas foram esses homens e mulheres de Deus que plantaram onde hoje a nossa geração está, os nossos jovens estão colhendo esse estilo de igreja. Então, eu sempre busco trabalhar isso. Tenho sempre o cara da cabeça branca para te aconselhar. Tenha sempre alguém mais velho, com mais tempo de ministério, para estar junto de você. Isso é muito importante.
né? Porque o que eu vejo é levantando com orgulho tão grande, tipo assim, eu não preciso aprender de ninguém. Ou eu vou no YouTube e pesquiso, ou eu pego um livro de 10 passos como plantar igreja, aí eu vou saber como é que eu vou fazer. Mas, na verdade, existe essa necessidade de eu parar e ter humildade para aprender. Acho que foi com você que eu aprendi essa frase. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então eu vejo um tempo de algumas pessoas com uma arrogância de se levantar para ensinar sem ter a humildade, né, de se sentar para aprender. Então, é isso aí, e é muito prazeroso, cara. É bom quando demais. Você aprende, quando você começa a praticar isso, né? Hoje pela manhã eu acordei cedo, desci, encontrei seu pai lá embaixo. Na verdade eu saí procurando ele, onde é que tá. Aquele encontro, né? E aí, cara, né, à medida que eu encontrei ele, eu já puxei uma cadeira, ele já sentou e ele começou a falar e não parou mais e eu não parei mais de ouvir. Então, cara, é um grande privilégio. Perde muito quem não consegue fazer isso, quem não sabe fazer isso e quem acha que não precisa disso. Perde muito, porque a gente pode aprender com tudo e com todos. Sim. Tem uma história que eu gosto muito e ela provavelmente não é verídica, mas um irmão estava pregando e um dos tópicos da mensagem era que a gente precisa aprender com todo mundo porque todo mundo tem uma coisa boa. E aí uma irmã interrompeu e falou, não é todo mundo que tem coisa boa. Aí ele falou, não. Aí ela disse, o diabo não tem coisa boa para me ensinar. E aí ele disse, tem sim. Ele sabe que é derrotado e ainda assim continua lutando. E a gente que sabe que é vencedor continua desistindo. Uau. Então até o diabo tem lição para nos ensinar. Sim. Perseverança e resiliência. Uau! Ou talvez ensinar o que não fazer, né? Você falou que gosta de conhecer a história dos pastores, né? E eu queria que a gente tivesse a oportunidade de conhecer a sua história. Eu lembro, em 2013, quando você pregou aqui, você contou a história da sua conversão. E foi uma história sensacional, assim, o embate que você teve com a sua mãe ali, né, naquele princípio. Eu queria que você compartilhasse um pouco essa história. Então, cara, a história, resumidamente, é assim. Eu nasci numa cidade chamada Porciúncula, que é interior do Rio, do Norte Fluminense, divisa com Minas. Então, meus pais moravam em Tombos, Minas Gerais, onde tem o time lá do Tombense, que vai muito bem no Campeonato Mineiro e tá, não sei se acho que é Série C do Brasileirão, eles já estão, não sei. Eu sei que está indo muito bem o time lá da cidade, eu tenho uma camisa do Tombense, muito orgulho. E aí, só que eu nasci no dia do aniversário de Tombos, dia 21 de maio, é o aniversário da cidade. Então a cidade estava em festa, o médico estava na festa, bebeu todas, não tinha como fazer o parto. Então meu pai arrumou um corcel emprestado lá com alguém, foram para a cidade vizinha, que era Porciúncula, 7 quilômetros. Eu nasci e depois voltei. Então eu só nasci lá. Mas fui criado ali em Tombos, aí depois minha mãe foi para Itaperuna e tal. Meu pai separou da minha mãe, eu era bebê. Então, assim, fiquei muitos anos sem vê-lo, né? E até os 10 anos eu vi ele, acho que 1, 2 vezes, assim. Enfim, ele morava muito longe da gente. E aí fui criado com a minha mãe, né, com o auxílio da minha avó, do meu avô. Então a figura paterna que eu tenho na infância é do meu avô. Olinto Mesabarba, um italiano, né, esquentado, colérico, aquela coisa bem raiz da Itália. E assim, fui criado muito solto na rua, era uma cidade muito pequena, então a gente ficava solto na rua mesmo. E fui criado na rua, a gente acaba, né, conhecendo e se envolvendo com coisas que não prestam. Então eu tinha uma revolta muito grande. Hoje eu entendo que era a ausência da paternidade. Inclusive, eu estou estudando ainda e não quero afirmar categoricamente, mas eu tenho uma desconfiança de que esta geração, a nossa geração, que todo mundo que está vivo hoje, que tem menos de 40 anos para baixo, a maioria das nossas mazelas é por ausência de paternidade. Eu acho que nenhuma geração foi tão ausência de pai, né, teve tanta ausência de pai do que da minha geração para baixo.
né? A coisa da mãe solteira, né? E eu acho que nem existe mãe solteira, existe mãe. Sim. Né? Igual essa expressão pai, né? Ah, eu não sou mãe, eu sou pai. Minha mãe costuma falar. E assim, ela quer dizer, eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, com todo respeito à minha mãe, e ela assiste tudo, ela vai estar assistindo isso aqui. Um beijo, mãe do Manu. Dona Jô Mesa Barba. Jô Mesa Barba. É uma mulher incrível, incrível, incrível. Fez das tripas coração para criar a gente, mesmo com toda dificuldade e desafio, ela criou a gente e, né, dentro da limitação, ela fez o melhor que ela pôde. E hoje eu tenho uma relação ótima com a minha mãe, e eu louvo muito a Deus por isso. Ela assiste todas as mensagens que eu prego. Tudo que sai na internet com o meu nome, ela pesquisa, ela assiste tudo, comenta tudo, me dá os feedbacks, me faz perguntas. Legal. Então, assim, ela fez o papel dela, mas eu não acredito que existe uma mãe que consegue ser mãe e pai. Então, assim, eu sei que tem mulheres que tentam fazer esse papel e que criam seus filhos sozinhas, mas ela não é mãe, ela é mãe. Sim. O pai faltou, velho. Sim. A mãe não vai conseguir ser mãe e pai. Primeiro que ela não é masculino, ela não, entendeu? Então tem papéis. Sim, sim. De pai e mãe são papéis diferentes. Sim. Ela pode ter criado o filho sozinha, mas ela foi só mãe. Ela não é pai, ela é mãe. O pai faltou, ficou vazio, ficou a lacuna, que vai ser preenchido pelo que mais parecer com paternidade. Aí vem o traficante, aí vem o cara popular da escola, sim, aí vem um mais velho que exerce influência, aí vem uma pessoa da mídia que exerce influência. Alguém vai preencher esse papel. Bill Hybels diz que não existe vácuo de liderança. Alguém vai ocupar o espaço. E Bill Hybels é o Bill Hybels. Então, né? se o líder não está liderando, alguém está. Sim. Não tem vácuo. Sim. Então, se o pai não está sendo pai, se o pai, o progenitor daquela vida, não está exercendo paternidade, alguém vai exercer. Sim. No meu caso, o meu avô, na minha infância, exerceu. Depois, os meus tios, minha mãe tem 3 irmãos, só que tem abaixo dela tem 2. Meu tio Henrique, que já é falecido, e meu tio Mário. Então, durante um tempo foi meu avô faleceu, tinha 9, 10 anos. Aí eu acabei direcionando essa paternidade para os meus tios, mas eles também não eram presentes. O meu tio Henrique morou com a minha mãe para estudar um tempo, ele era o mais novo, então ele ficou lá em casa, ele preencheu essa lacuna por um tempo. Então, mas só que eu via eles esporadicamente, então eles preenchiam quando estava comigo, mas quando sim, não estava, preencheu pela galera da rua, preencheu pelos mais velhos, pessoal que nadava no rio, que roubava fruta na casa dos outros, que papapá, ppp. Eu sempre andei com os mais velhos, minhas amizades sempre foram o pessoal bem mais velho que eu, e eu sempre muito corajoso, destemido, ousado e rebelde, revoltado com tudo e com todos. Hoje eu olho para trás e, conhecendo um pouco do ser humano e da história de vida de cada um, hoje eu percebo, com as ferramentas que eu tenho, que o que me faltou foi a paternidade. A ausência da paternidade gerou aquela rebeldia. E aí eu me tornei muito revoltado na escola, na rua, então eu brigava muito, eu era muito antissocial, sim, problemas sérios de relacionamento, de convívio, enfim. Até que eu saí de Tombos, né? Estava dando tanto trabalho para minha mãe, ela foi obrigada a me mandar morar com meu pai, uma época, tipo assim, cara, me ajuda aí, o menino é seu também, né? E aí, minha avó mora em Resende, no estado do Rio, meu pai morava lá, só que ele tinha casado acho que 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez, não sei. Eu sei que ele estava casado, morando com uma moça numa cidade do interior de São Paulo, chamada Dois Córregos, que é perto de Bauru. Sim. E ele teve um filho, é o meu irmão mais novo. Então eu tenho um irmão, que é o meu do meio, que é por parte de mãe, do 2º casamento da minha mãe. E eu tenho um filho por parte de pai, que eu acho que é o 3º casamento do meu pai. E a minha mãe também já casou-se outras vezes e tal, né? É uma outra pegada e eu respeito a história deles, né, e tal. Então, eu já fui muito revoltado, sabe, Marquinhos? Até para dar esse testemunho,
eu já dei esse testemunho babando, assim, né? De ódio, sabe? De tipo, veneninho. cara, né? Por que foi assim? Então, quando eu vejo assim, você, por exemplo, filho de pastor, criado na igreja, teve acesso à Bíblia, à literatura, cara, eu sinto assim, uma inveja disso, sabe? Inveja mesmo, pecaminosa mesmo, assim. Não é inveja santa, não. Não é santa, não existe inveja santa, é conversa fiada, cara. Então, assim, eu sinto uma inveja, cara, de ter crescido na igreja, sabe? Eu tenho muita vontade. Né, se eu pudesse escolher, eu escolheria isso. Mas não ter tido... Não ter tido ficou estranho, né? Mas não ter vivido isso... não ter vivido isso... me fez quem eu sou hoje. Sim. E Deus acaba usando todas as coisas, cooperando para o nosso bem, porque a gente ama Ele. Então é isso mesmo, não tem mais do que reclamar, eu consegui ressignificar toda essa rebeldia, toda essa ausência, toda essa carência, eu consegui ressignificar quando eu descobri, na primeira mensagem que eu ouvi, na primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida, eu não fiz primeira comunhão, essas coisas. Eu fui batizado porque eu era bebê, minha mãe foi lá, porque minha avó católica e tal, né? Família de italianos, então, né? Mas assim, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, a espiritualidade deles, sempre uma espiritualidade muito assim, humanista, de relacionamentos. Sim. Meu pai tem as viagens dele lá. E, então assim, mas nunca... uma espiritualidade que apontasse para um lugar. Sim. Nunca, nem meu pai nem minha mãe me levaram num ambiente, seja ele qual for, que dissesse, esse aqui é um ambiente onde a gente pratica a nossa religião. Eu não tive isso. Nem A, nem B, nem C, nem D, nem E. Nunca entrei em nada. Até os 16 anos, eu nunca tinha entrado em lugar nenhum religioso. Sim. Nada. Zero. Nunca tinha visto Bíblia, história bíblica, eu não sabia nada. E a convite de um amigo recém-convertido, eu fui à Igreja Batista Central em Volta Redonda, e o pastor Nilson de Márzio, que já é falecido, pregou uma mensagem em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, cujo título era Deus é o Pai que você precisa. E aí, naquela noite, eu entendi, cara, é isso aí, mano. Meu problema é que eu não tenho pai. Sim. E agora eu posso ter, então eu quero ter um pai. Sim. E aí, a partir daquela noite, por volta de setembro, outubro de 1998, eu comecei a ressignificar toda a minha história e entendi que eu tive que viver tudo aquilo para Deus me usar com essa bagagem, com esse background aí de vivência e etc. E aí, converti, batizei e tal, frequentei, fui muito assim... aquele primeiro amor intenso, que eu acho que está até hoje, mas enfim. Acho que é você que contou que leu o Novo Testamento. Eles me deram, na capa está escrito, o mais importante é o amor. Sim. É para fingir que é um livro, mas na verdade é o Novo Testamento parafraseado, tipo linguagem de hoje. E tem um guia de estudos indutivo, onde você vai lá e vá para a página tal, aí você abre lá e tem grifado, né? Vai apresentando ali o plano de salvação. Deus te criou, você é pecador, você precisa se reconciliar com Deus, Deus te amou de tal maneira, e vai te levando pelos textos onde você sozinho conclui. Eu preciso me decidir e me tornar um filho de Deus, aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Então eu fui lendo aquele estudo e depois eu me interessei e eu não sabia que era Bíblia. Para mim é o livrinho da igreja e eu comecei a ler, o mais importante é o amor. E eu fui lendo Mateus, Marcos, Lucas, e quando eu vi eu tinha lido o negócio todo, mas eu não entendi nada, né? Inclusive hoje à noite a gente vai conversar, né, sobre essa pergunta importantíssima, né? Como devemos interpretar a Bíblia, né? E aí eu comecei, e aí eu descobri, eu vi no boletim da igreja, que o pastor lá chamava clínica pastoral. Atendimento no gabinete, né? Aconselhamento. E aí eu fui procure a secretaria e agende o seu horário. Como eu vim, né, de fora, de uma dinâmica de tudo tem que pagar, então eu cheguei na secretaria da igreja e perguntei, quanto custa? Quanto custa para fazer um tratamento nessa clínica aí? Quanto custa para o pastor me atender, né? E aí a irmã
muito querida lá da igreja, foi secretária por muitos anos, ela disse, não, meu filho, não custa nada. E eu recebi, há um tempo atrás, ela foi lá na nossa igreja. Ah, que legal. Durante um tempo, a neta dela congregou lá com a gente, e ela teve lá, e ela contou a história lá para os irmãos. Ele chegou na igreja, cabeludo, skatista, todo doido. Achava que esse menino ia dar em nada, e olha que bênção, hoje ele é pastor. Já tá naquela idade que perde o filtro, né? Fala tudo. Isso aí. E aí, cara, ela falou, não, é de graça. E aí eu falei, então, como que funciona? Ela falou, de terça a sexta. De tal hora até tal hora, você pode escolher um horário, eu marco para você. Eu tenho livre tal horário. Aí foi terça-feira, 14 horas. Aí ela marcou. Aí eu falei, pode deixar para outra semana agendado? Para terça, 14 horas? Aí ela falou, pode. Eu falei, pode deixar então até o final do ano? Toda terça, 14 horas? Aí ela falou, mas você vai querer toda terça? Eu falei, eu vou. Aí ela, então pode. Aí ela agendou até o final do ano. E aí eu passei a chegar da escola na terça-feira, almoçar, pegar meu skate e ir para a igreja. Chegava em casa por volta de 1h, almoçava, já pegava o skate, eu morava longe da igreja, e toda terça, 14 horas, durante alguns meses, eu ia lá e conversava com o pastor Nilson de Marzo e tirava as minhas dúvidas, minhas perguntas existenciais e dúvidas da Bíblia. Pastor, eu estava lendo aqui, o que é essa palavra, o que significa isso? E ele começou a me explicar e tal, muito paciente, muito pastorzão e tal. Então e aí em casa eu tive assim alguns embates com a minha mãe, com o meu padrasto da época, com o meu pai, aquela coisa de novo convertido, de que vocês vão para o inferno porque bebe, fuma, tal, aquela. Então assim, eu demorei a descobrir que pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Uau. Então eu demorei, mas depois eu descobri, e aí eu virei essa chave, e durante muito tempo eu fui mais batista do que crente, entendeu? Então eu era muito assim, eu não era muito cristão, sabe? Eu era batista, legalista, sabe? E todo errado, mas legalista. Que, aliás, é uma característica de todo legalista. Exatamente. Todo errado, né? Por isso são chamados sepulcros caiados por Jesus, né? Então, eu tive alguns embates com a minha mãe no início, com meu pai, E, enfim. E aí, cara, a coisa foi fluindo. Eu fui embora para São Paulo com 17 anos, em 99, Eu batizei em maio de 99 e 23 de maio de 99. Em dezembro, início de dezembro de 99, eu tinha terminado o ensino médio e eu combinei com a minha mãe, se eu passasse na Universidade Federal, eu ia fazer a matrícula para o segundo semestre e ia tentar o primeiro semestre em São Paulo. Então eu saí de férias, início de dezembro, falei, eu vou logo e vou ficar até junho, julho. Se der certo, eu fico. Se não der certo, eu volto e faço a faculdade. Aí eu passei na UFRJ na época, e acho que eu passei também na UERJ, na Rural e tal, mas eu escolhi a UFRJ. Era o curso de educação física, por causa do skate, do basquete, eu gostava, então vou fazer algo relacionado a esporte. Fui lá, fiz a matrícula, agendei para o segundo semestre, tudo beleza. Peguei minha mochila, meu skate, e acho que na época foi R$10 que minha mãe me deu. Mas era dinheiro na época, o salário mínimo era acho que R$70, R$80 no máximo. Então era um dinheirinho razoável. Então comprei a passagem e tal, minha mãe me deu esse 10 conto, e abri uma conta no Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, que era conta universitária, uma conta do Banespa para atrair universitários, e o Banespa dava para os universitários R$10 todo mês. Uau. Tipo assim, uma ajuda, né? Você que é universitário, tá duro, tá sem dinheiro, tá ferrado, vem abrir sua conta com a gente que a gente vai te dar 10 continhos todo mês. Seria hoje uns 100 conto. Sim. Tipo, quase 10% de um salário mínimo, por aí. Então a gente vai te dar, que é para você tirar uma xerox, que é para você comer um lanche, pagar um ônibus. A ideia, eu acho que o marketing era esse. Vamos atrair os universitários, vamos dar essa moral para eles. Quando eles virarem profissionais e forem gastar o dinheiro, eles vão ser gratos a nós. Vai ter quando. Acabou que o Banespa faliu. Acho que faliu de tanto dar dinheiro para os universitários. De 10 em 10. E, enfim, e aí minha mãe, esporadicamente, na minha necessidade,
E no início foi difícil, né? Eu tinha que pagar aluguel e tal. Então, cheguei lá como amador, depois que eu me profissionalizei e tal. Então, assim, eu viajei muito, eu conheci muitos lugares, muitas culturas. Foi muito bom para mim ter vivido essa experiência. Se eu tivesse ido para a faculdade, seria um outro caminho. Se eu tivesse ido para o seminário, porque eu já me sentia vocacionado aos 17 anos, teria sido um outro caminho. Mas eu decidi ir por esse caminho. E Deus usou tudo isso para cooperar para o meu bem. Sim. Então, eu uso toda essa vivência hoje para exercer o ministério. Então, o testemunho é mais ou menos esse. Muito legal. Entendeu? Muito bom. É isso. Para a gente, né, caminhar já para o final, eu queria que você me falasse bem assim, rápido, né? Para você, a lição mais preciosa que você aprendeu no ministério pastoral. Ou uma das mais preciosas. Caraca, agora você mandou bem, cara. Você mandou bem. Qual é a lição? Meu Deus, são tantas, né? Ou uma das, ou a que você considera que hoje você carrega mais assim na sua vida. São muitas. Deixa eu escolher aqui uma que seja mais relevante para o pessoal que está ouvindo. Ministério / vida cristã não é um tiro de 100 metros. É uma maratona. Então, vai devagar, porque senão depois vai faltar fôlego. Muito bom. Contra seu ritmo. Isso. Né? Isso. Vai no seu... Ninguém sai desesperado numa maratona, né? 100 metros, os caras fazem em menos de 10 segundos. Numa maratona, os primeiros 100 metros talvez dê 20, 30 segundos. Mas os caras não estão preocupados, porque eles sabem que a coisa é longa. Sim. Então, vida cristã, para a liderança também, mas para todo cristão que está aí acompanhando a gente, tenha essa consciência. Vida cristã não é um tiro rápido de 100 metros. É uma maratona, que são 42 quilômetros, né, e alguma coisa, com barreiras. Uau! Só para ficar um pouco mais difícil. É uma maratona com barreiras. Sim. Então, devagar, paciência, tranquilidade, sem pressa. Eu demorei um pouco para aprender essa lição no início do ministério. Eu fui muita sede ao pote. Em alguns momentos me faltou fôlego. Sim. Então eu aprendi essa lição. Hoje eu estou com um ritmo, apesar de não parecer. Tem gente que fala, pastor, você precisa parar, você precisa diminuir. Eu falo, meu irmão, já estou menos que a metade, já puxei o freio de mão todo. Mas eu era muito, muito, muito acelerado. E Deus honrou. Eu trabalhei demais e tive um resultado extraordinário. Glória a Deus. Sim. Mas eu quase morri. Quase morri fisicamente, quase morri emocionalmente. E talvez, né, poderia ser até uma morte espiritual. Então, assim, quase matei meu casamento, quase matei minha relação com meu filho. Sim. Então, é isso. O conselho que eu dou e a lição mais preciosa que eu tirei até agora é isso. É uma maratona com barreiras. Tenha paciência, vai devagar, vai tranquilo. Tem muita coisa ainda para acontecer e a gente só vai aprendendo no decorrer do tempo. Sim. Então, eu acabo, como presidente dos pastores, acabo sendo procurado por eles para aconselhamento, para conversa, etc, etc. Aqui em Cachoeiro, alguns já souberam que eu estou aqui, já vieram me procurar, agora eu já tomei café com um, depois eu vou visitar o outro, pá. E, geralmente, o que eu tenho conversado com eles é isso, para ter, né, um tempo. E os pastores mais jovens, os seminaristas, que são meus alunos, quando começam a me perguntar, ultimamente eu tenho assim, uma convicção de uma coisa. Eu até brinco com eles e falo assim, 5 years. Né? Então, 5 anos. 5 anos. 5 anos é a introdução do ministério. É depois de 5 anos que a coisa começa, que sedimenta, né, que peneira, sacode o galho. Então, assim, antes de 5 anos, não decida nada, não se apressa com nada, vai vivendo, vai fazendo o seu melhor e deixando Deus agir. Depois de 5 anos, você sabe quem é quem, você reconhece em quem você pode confiar, você já foi alvo de traição, deslealdade, etc. Então, assim, 5 anos da minha leitura é um tempo médio. Para alguns um pouco antes, um pouco depois, mas é um tempo de depurar ali. Então, muita calma. E
todo ministério que é extremamente frutífero é longo. Sim. Você nunca vai ver uma igreja relevante cujo pastor está lá menos de 5 anos. Sim. É sempre 20, 30, 40 anos. É sempre um trabalho longo, é sempre... Quanto mais longo, mais peneirado, mais depurado, mais decantado. Então a coisa vai se organizando. O líder que tiver paciência e tranquilidade e ir fazendo sem acelerar o processo, ele vai viver isso naturalmente e vai ser uma bênção para ele, ele não vai se matar nem se prejudicar. Sim. Porque Jesus, para encerrar, já morreu pela igreja. A gente não precisa morrer de novo, não. Por ela. Eu ia fazer o comentário, mas nem vou mais. Vou deixar terminar com essa frase, que ela foi incrível. Jesus já morreu para a igreja, a gente não precisa morrer também. Então, a gente precisa morrer por ele, né? Pastor Manu, obrigado. É uma honra te receber, uma honra ter você aqui. Sou muito seu fã, um grande admirador do seu ministério, da sua pessoa, né, de quem você é, da amizade que a gente construiu. Deus te abençoe. Amém. Obrigado você que assistiu esse podcast. Não se esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Toda primeira segunda-feira do mês a gente lança um novo podcast. Então, fique atento aí. Que Deus te abençoe. Se lembre, o mais importante é que a gente consiga encontrar unidade na diversidade. Que Deus te abençoe.